porque eu sou luz, eu tenho a luz e eu me transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite. Então nós vamos hoje falar de um assunto muito usado, muito comentado, muito... todo mundo repete por aí. Mas como tudo na vida, às vezes ele faz as coisas automaticamente ou está acostumado a fazer. Mas nem sempre para pensar. É costume nosso passar por estradas, não prestarmos atenção até uma fonte, uma árvore frutífera, um restaurante, algo para nos aliviar um pouco. E no que eu vou falar hoje também não é diferente. Nós vamos falar rapidamente sobre o Pai Nosso. Certa vez falando sobre o Pai Nosso na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, eu falei a parte da manhã e a parte da tarde, mas terminei assim cedo. Mas hoje não, hoje eu vou falar resumidamente meia hora, mais ou menos. O Pai Nosso. Então, necessariamente, precisamos pensar só no nome da oração. O Pai é nosso. Aí já cabe uma pergunta. Vivemos como verdadeiros irmãos? Se temos um Pai que é único, qual é o nosso comportamento perante essa grande família, essa grande irmandade? Não vou responder perguntas. Vou fazer as perguntas do Pai Nosso e cada um, quando lembrar, responda, que hoje aparece só mais ou menos assim. É só uma lembrança para nós. Então, primeira pergunta para nós mesmos. Se o Pai é de todos nós, como é que eu vivo com os meus irmãos? O segredo de cada um. Responda, mas não conte a ninguém. Nós falamos em seguida, santificado seja o vosso nome. Quem nos ensinou esta oração é Jesus. Ele não foi, ele é Jesus. E sendo ele Jesus, o Cristo, ele disse que santificado seja o nome de Deus. Ele santificou o nome de Deus até hoje, santifica. E nós, filhos de Deus, tentamos através de palavras, pensamentos e atitudes santificar o nome de Deus? Ou temos um comportamento que para nós, pais da terra, que humanos, se o nosso filho tiver um comportamento que não corresponde à educação, à orientação que nós passamos a ele, e nós vamos ficar tristes com ele. Claro que o Papai do Céu não fica triste com ninguém. E talvez seja por isso que nós estamos vivendo um planeta atualmente meio atribulado. Porque nós falamos de santificar o nome de Deus, mas não santificamos nem o nosso, que somos filhos dele. Por isso que, a partir de hoje, quando nós fizermos a oração ao Pai Nosso, prestar muita atenção na expressão, santificado seja vosso nome. Em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Se as minhas atitudes, palavras e pensamentos não corresponder à santidade do meu Pai, eu não estarei santificando o nome dele em mim.
que sofri. Agora, daqui para frente, eu vou ter que pedir para as pessoas me lembrar que eu esqueci o resto do Pai Nosso. Então eu falei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Qual é a outra frase? Então, aí eu vou dizer, venha a nós o vosso reino. Se eu santifiquei o nome dele, esse reino dele virá a mim de uma forma natural, bem natural. Porque estando eu santificado em minhas atitudes, perante a lembrança do Pai que está no céu, eu sentirei o reino dele em mim, nós em nós. Se nós vivemos discutindo, brigando, fazendo tudo isso que a gente faz fora sem muita responsabilidade, claro está que nós estamos com dificuldade para sentir o reino dele em nós, em cada um de nós. Por isso que o Pai Nosso não pode ser feito, pronunciado de uma forma automática, como alguém que põe um CD no aparelho e toca. Porque Jesus disse, não sejais como símbolos que soam, mas não sentem. O sino produz o som, mas ele não sente nada. Quando eu disse ao Pai que Ele está no céu e faço do meu coração um céu azul de comportamento, pensamentos e palavras, ao mesmo tempo estou santificando o nome dele. Porque soube ouvir uma calúnia, uma ofensa, uma agressão moral, mas não respondi à altura. Lembrei-me que eu preciso santificar o nome dele em mim, porque aquele que por algum motivo tenha me desrespeitado é o meu irmão. O que ele fala, faz, eu penso de mim, isso é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte. A próxima frase é: não ouvi. Seja feito. Aí eu pergunto, não me responda. Nós aceitamos a vontade de Deus? Quando nós falamos, seja feita a vossa vontade, não aceitamos. Tanto não aceitamos que às vezes a gente chega no Casa Espírita e lá na lista de pedidos de oração, a gente põe um relatório do que a gente está querendo. Não me deixe ficar doente, não me permita perder o emprego ou encontrar novo emprego, ficar melhor de vida, principalmente economicamente, que eu troque de carro, que no Natal eu tenho uma boa ceia, isso, mais aquilo. Seria a vontade dele ou a nossa? Se nós estamos dizendo a ele, seja feita a vossa vontade, deveríamos parar aí. Não emitir mais nenhum desejo, nenhum pedido para ele. Seja feito, Pai, a tua vontade. E a gente vai se preparar para receber aquilo que for determinado pela vontade dele, porque a vontade dele é que nós melhoremos. E às vezes está na nossa agenda evolutiva um problema muito grave para amanhã ou para daqui a pouco. Aí nós nos revoltamos porque eu pedi para ser feita a vontade dele e a vontade dele é que eu sofra. Então, não. Se tem um pai que não quer ver filho sofrendo, é Deus. Porque nós, os pais biológicos, não queremos ver nossos filhos sofrendo. Porque ele teria prazer em nos ver sofrendo. Aí nós completamos a frase com assim na terra como no céu. O que estaria nas entrelinhas dessas duas frases? Jesus a nos ensinar
a imortalidade. Porque se aqui na Terra, eu estou no corpo, eu estou na Terra, tenho que aprender a obedecer a vontade de Deus. Porque fora do corpo, quando deixar o corpo no céu, vamos dizer, fora da matéria, a vontade dele é a mesma, é soberana, absoluta, não vai mudar. Por isso que a morte não existe, a morte não mata ninguém e ninguém desaparece porque a morte chegou para o corpo. Porque assim como nós temos que obedecer a vontade de Deus aqui na Terra, que é de nos amar uns aos outros, fora do corpo físico, para vocês que já estão desencarnados, não é diferente. Se aqui na Terra nós ficamos preocupados que aqueles que nos perturbam, quando desencarnados, nos perturbarem também, aqui são perturbadores. E lá nós os chamaremos de obsessores. A vontade de Deus é que nos perturbemos e sejamos perturbados? Não. A vontade dele é que nós santifiquemos o nome dele, que numa expressão bem simples seria nos amar. Por isso que o processo obsessivo, as chamadas obsessões demoradas, pessoas que passam a encarnação tomando passo para a desobsessão e não se equilibra, é porque ele fala apenas com a boca, não com o coração. Porque a melhor maneira de acabar com o processo obsessivo para o obsediado é ele se modificar moralmente. Porque na medida que ele se melhorar a sua moral, o seu pensamento, suas palavras, aqueles espíritos desencarnados no nível dele, que não encontrarem mais nele campo mental ou energético para descarregar os seus pesos, as suas energias também pesadas, eles se afastam de nós. Claro está que se afasta aquele do nosso nível, mas existe outros tantos de uma hierarquia negativa, um tanto mais elevados, negativamente falando, que virão nos perturbar. Num exemplo, vamos imaginar o exército. Se eu começo hoje a fazer o serviço militar, sou um recruta, um soldado recém-chegado. Quem vai me perturbar é outro recruta, também recém-chegado ao quartel. Aí eu melhoro um pouco, faço um curso de cabo da polícia ou do exército. Quem virá me perturbar é o cabo. Melhoro mais um pouco, passo a sargento. Quem vai me perturbar é um sargento. Depois, segundo sargento. Primeiro tenente, segundo tenente, terceiro, major, e vai subindo até chegar ao marechal. Por isso que quando a gente está num trabalho como esse, ou estudando uma doutrina como essa, a gente nunca para de estudar e nem de procurar auxílio, principalmente trabalhando. Porque é dando que se recebe. Se eu sofro de uma influência fluídica nas mãos, mas as minhas mãos nunca estão ocupadas para uma assistência espiritual, para servir um copo d'água, para cuidar de uma flor, ou para fazer as minhas tarefas com prazer que devo fazê-lo, essa energia será mal usada por aqueles que também no mesmo campo terão energia negativa. Por isso que a gente não pode fazer nada por obrigação. Vou lavar os pratos porque eu tenho que fazer. Casei e agora tenho que fazer isso. Tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Tenho que ir no centro fazer palestra. Tenho que ir no centro dar passe. Tenho que ir no centro para fazer um tratamento. Quando você tiver que vir para qualquer uma dessas tarefas, eu aconselharia que não venha. Nem aqui, nem lá fora. Não faça nada por obrigação. Você tem que fazer por dever de consciência.
por gostar do que está fazendo, que pode não ser bom para os outros, mas é bom para você mesmo. Primeiro, que você está santificando o nome de Deus, está atraindo o reino dele para você, está aceitando a vontade dele, tanto encarnados, ainda estando, como desencarnados, se ainda estejam. Porque este é o mecanismo do crescimento, da evolução do Filho de Deus, Espírito imortal. Porque nós temos duas dimensões no universo: a dimensão espiritual e a dimensão da matéria. Na matéria é a escola, a oficina de trabalho. Daí a razão pelo porquê as ferramentas são mais grosseiras. Porque lá na espiritualidade, no chamado céu, mundo, de onde todos nós somos originários, lá não tem certas ferramentas que temos aqui. Seria mais ou menos como um pianista, excelente pianista, que vá morar numa favela, numa comunidade. Por melhor músico seja ele, sem o piano, ele não vai conseguir provar que é músico. Se for violino, é a mesma coisa. Então, para o espírito imortal que somos, o corpo é o instrumento de trabalho. Por isso que quando nós tomamos consciência dessa maravilhosa doutrina, nós passamos a afinar esse instrumento mediúnico no diapasão do Evangelho de Jesus. E nós só somos instrumento. Eu, para vir aqui fazer palestra, eu não venho sozinho. Nós estamos em algumas cabeças pensantes, espíritos já desencarnados, que usam o meu corpo de Sebastião para entoar a musicalidade que eles desejarem. No caso de hoje, falar sobre o Pai Nosso. Eu nunca vou vir aqui para falar, eu vou lá fazer a palestra. Não, nós vamos lá fazer a palestra. Porque ninguém faz nada sozinho. Na medida que nós combatermos essas pequeninas falhas que ainda temos, começaremos a entender a responsabilidade que todos temos perante a consciência cósmica do universo. Porque depois não vamos reclamar que a nossa vida está muito difícil. Nós é que dificultamos a vida. Deus não coloca dificuldade para viver. Poderíamos falar mais um punhado de tempo, mas vamos para a frase seguinte: depois do seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o que vem? O pão nosso de cada dia. Eu não entendo nada de gramática, aliás, eu não entendo nada de nada, muito menos dessa situação de singular, plural. Mas eu perguntaria: o pão nosso está no singular ou no plural? Singular. No singular? Não, plural. Muito bem. Jesus não disse os pães, né? Ele disse o pão. Por quê? Porque nós não precisamos mais que um pão. Claro, entendendo que o pão é o elemento básico da alimentação. Ele colocou no Pai Nosso por essa razão. Ele falou aqui em abrir o pão ao meio e colocar alguma coisa dentro? Não, ele falou o pão. Porque se assim fosse, ele diria o sanduíche de cada dia. Concorda? Por que ele não mandou a gente orar ao Pai Nosso e pedir o sanduíche de cada dia? Sabe por quê? Ele sabia que nós íamos enlouquecer pelo recheio. Porque nós sempre queremos pôr algo mais no pão. Não basta a manteiga. Colocamos o queijo, mais alguma coisa que a gente gosta. E o pão às vezes até fica humilhado no meio de tanta coisa. Por que será que Jesus ensina assim? Porque ele sabia que nós, complicados como somos, iríamos lutar muito pelo recheio. Se ainda ensinando que o pão de cada dia, o que mais precisamos, nós já estamos lutando aí pelo recheio.
A gente tem 2 vagas de carro na garagem, compra 3 carros. A gente tem um diploma, quer arrumar mais uns 400 diplomas. Tem 2 pés e quer 100 pares de sapato. Por essa razão é que o mundo está em uma situação de uma divisão não muito correta. Uns têm tantos, que nem precisam mais, mas querem mais. E outros quase não têm nada. Porque sendo Deus o matemático que é, ele não dividiu nada mais para ninguém. Ele deu igual para todos. Se não, vejamos. O oxigênio que nós temos nessa sala para respirar é igual para todos. A luz do sol é igual para todos. O vento, a chuva, tudo é igual. Os frutos se reproduzem para a alimentação de todos. A mesma farinha, a mesma matéria-prima que faz pães para a rainha, para o príncipe, para o papa, para os bilionários, bilhardários e outras coisas mais, também chega à mesa do mendigo. E aliás, mendigo nem mesa não tem, né? Mas o que ele acaba de comer, ele divide com o seu cãozinho. O que sobra do cãozinho vai para o lixo, as baratas, os ratos, os insetos se alimentam. O que sobra deles, as bactérias da terra vão consumir. Deus alimentando todos os seres vivos que ele criou com a mesma matéria-prima. Como a dizer a nós todos que não há divisão para ele. Ele criou todos e ama tudo que criou. Por isso que o pão de cada dia. Jesus não disse pão para ontem, que não nos alcança mais, e nem para o amanhã, que não vai nos esperar. Porque toda vez que chegar amanhã é hoje, e o hoje é o amanhã que ontem nós esperamos com ansiedade. O que queremos dizer com isso? Que devemos viver hoje, bem agora, porque o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus não tem passado nem futuro. Nessa sala nós estamos em passado, futuro e presente. Mas nós só estamos no presente. Quem tiver acima da minha idade, 81 anos, é o meu futuro. Quem tiver menos, é meu passado. Então, estamos todos presentes na mesma sala, que é o presente de Deus. Deus é presente. Por isso que o Pai nosso está. Não esteve ou estará, está no céu. Por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não o que foi ou o que será. Tudo que é Deus, relacionado a Deus, é presente. A vida é um presente de Deus. Ele nos dá a imortalidade. Mas nós só podemos viver um dia de cada vez, ou um minuto em cada momento. Terminado o pão nosso de cada dia, quer dizer, para hoje, amanhã a gente não vai ficar vivo, porque não existe amanhã, nós sempre estaremos vivos na eternidade. Qual é a outra frase que vem? Fale alto. Perdoar nossas ofensas. Qual é o complemento dessa frase? Assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Se eu tenho depositado no banco R$1.000, posso fazer um cheque de 1.010? Não. Se eu tenho 5.000, posso fazer um cheque de 5.100? Também não. Quer dizer, eu não posso pedir no banco, aqui vamos falar, no banco da vida, nada além do que eu depositei. Se eu nunca depositei na minha conta no banco, a palavra perdoa, como é que eu vou pedir perdão além do que eu perdoei? Não tem como. Por isso que Jesus disse, né? Perdoa-nos, Pai, na medida que nós perdoamos. Quer dizer, na mesma medida. Se eu perdoei 10, tenho 10 para receber de perdão. Se eu perdoei 5, eu tenho 5. Se eu não perdoei ninguém, não tenho nada para receber.
E isso leva-nos a concluir que a razão do mundo estar violento, com 38 focos de guerra, além das guerras particulares e pessoais de cada um, familiares e conjugais, econômicas e religiosas, é porque ninguém se perdoa. Quando Jesus veio nos ensinar o perdoa, eu aprendi com as entidades, nós aprendemos com as entidades amigas, que eu não posso e não sei perdoar. O que devo fazer então? Me doar. Vou me doando. Eu esqueci de perdoar, vou só me doar. Tal qual deva no banco 10 mil reais, vou arrumar emprego, vou fazer alguma coisa, e tudo que sobra eu vou lá e deposito, vai. Depois de algum tempo eu vou ao banco. Chego lá e falo com os responsáveis. Eu devia tanto no banco há tanto tempo, qual a minha conta agora? Aí eles examinam e falam, olha, Sebastião, até o ano passado você devia 10 mil reais. Como você foi depositando, agora você tem 50 mil. Desconta 10, você tem 40 mil para receber. Porque eu não me preocupei com a dívida em si. Eu me preocupei em trabalhar para resgatar a dívida. Quando Jesus nos ensina a perdoar, é a mesma coisa. Eu não preciso saber quanto eu já errei. Vou aguentar perdoando, me doando àqueles e a quem possa fazê-lo, sem a preocupação de nada a receber. Porque já estou sabendo que é dando que se recebe. Se eu não der perdão a uma traição qualquer, a uma ofensa, uma agressão física ou moral, seja lá que for, do tamanho que for, como é que eu vou pedir perdão quando eu errar na mesma proporção? Vou receber o que eu dei. Não dei nada, nada tenho a receber. Por isso que perdoa-nos, Pai, na medida que nós perdoarmos. Nunca mais esqueçam disso. Porque este é o objetivo da nossa encarnação. Dessas repetidas vezes na escola da vida. Cada encarnação representa um dia de aula. Se na escola pudermos considerar a vida na Terra, para você ser engenheiro, professor, médico ou coisa que o valha, você tem que ir os dias correspondentes até aprender aquilo que você quer dominar. Como nós queremos ser felizes e ter amigos e não inimigos, precisamos frequentar a escola através das sucessivas reencarnações. O espírito é o mesmo, o corpo modifica. Por isso que eu não sou daqueles que defendem várias vidas. Não. Depois que eu li a doutrina espiritual alguma coisinha, eu aprendi que eu tenho uma vida só, de espírito imortal, que em fases distintas e necessárias estarei encarnado ou desencarnado, mas a vida é a mesma. A morte não destrói nada e não modifica nada. Aquilo que eu consigo aprender até a hora da chamada desencarnação é aquilo que eu levarei comigo pós-desencarnação. Por isso que ninguém se torna santo porque morreu, ou menos santo porque deixou de morrer. Nós somos o mesmo, é a soma de várias e várias experiências. A próxima frase é: não nos deixeis cair na tentação, mas cair da tentação para não permita-nos cair em tentação para nos livrar do mal. A tentação do cigarro, a tentação da droga, a tentação do alcoolismo, a tentação do palavreado chulo, a tentação Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu puder. Que a verdadeira unidade habite em mim.
guia no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.